Olá, você que está na audiência. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Conexão Energia, onde a gente vai falar com grandes nomes relevantes do setor elétrico, que é tão importante aí para o mercado financeiro, que é o público aqui do TC, mas também importante para a economia, importante para os negócios. E eu estou aqui com o nosso parceiro nesse podcast, que essa aqui é uma iniciativa do TC em parceria, que é o Tadeu. Fala, Tadeu, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Energia. Eu sou o Tadeu, sou engenheiro de formação, estudioso do setor, trabalho no setor há 20 anos. E a iniciativa de trazer e criar esse podcast para que a gente pudesse criar um ambiente diferente, para discussões sempre em alto nível, com pessoas que realmente possam agregar valor aqui para todos nós. E hoje temos aqui a satisfação de trazer o Ivo Sec, diretor hoje interino, atuando na ANEEL. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu colega de universidade, também formado lá em Itajubá. Muito bem-vindo, Ivo. Por favor, você poderia se apresentar aqui para o pessoal? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Luciano, Tadeu. Agradeço o convite para estar aqui. Meu nome é Ivo Nazareno, estou diretor substituto da ANEEL nesse momento, mas ocupo lá na ANEEL o cargo de secretário dos leilões do setor elétrico, né, responsável pelas licitações de geração, transmissão. Tenho 25 anos de experiência profissional no setor elétrico e atuo há 20 anos na ANEEL. Atuei um pouquinho antes em uma distribuidora de energia e ocupei ali na ANEEL alguns cargos de relevância, né, superintendência adjunta, muito focado em transmissão e mais recentemente em distribuição e geração, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado a TC News pelo convite e a vocês dois por me receberem aqui. A gente agradece, Ivo, muito obrigado aí. E bom, vamos começar aí a conversar, né? Acho que a gente pode começar falando sobre a própria ANEEL, né, Ivo? Você já está há bastante tempo lá, 2 décadas, já conhece bastante a casa e o papel da agência, mas muita gente não conhece, até no mercado financeiro, e a gente às vezes fala até com especialistas, as pessoas têm um pouco de dúvida até sobre o papel da agência. Então eu queria que você começasse apresentando aqui para o pessoal a estrutura até da agência, como que está em quadro até, e aí você comentasse um pouco sobre o papel, porque às vezes as pessoas associam muito a ANEEL a governo, porque ela está associada ali ao Ministério de Minas e Energia, o governo indica os diretores, mas ao mesmo tempo é um órgão criado para ser independente até certo ponto, para trazer uma ponderação ali tem até a teoria da regulação, né, que defende essa independência, digamos. Então, comenta pra gente, a ANEEL é governo, não é governo, e como que está hoje o quadro aí, a estrutura da agência, né? Bom, assim, a ANEEL é um ente do Estado brasileiro, né? Ela é uma autarquia, né? O nome correto é uma autarquia em regime especial, e o regime especial significa autonomia, nesse sentido administrativa, financeira e decisória, particularmente. A gente não é subordinado ao Ministério e à Presidência da República, a gente é uma entidade vinculada, né, porque tem uma dimensão de políticas públicas que precisam ser executadas, e essas políticas, sim, são atribuição fundamental do Executivo. Então, dentro dessa organização do Estado brasileiro, a agência reguladora é um ente autônomo, né, não independente no sentido estrito, né, mas autônomo, com autonomia de decisões, com autonomia financeira. E a gente vem com a agência em evolução. Ela é uma agência, ela é um órgão que foi criado há quase 30 anos, e ela tem algumas obrigações com o fato de ser uma agência, uma entidade pública do Estado brasileiro. Então, salários, número de servidores, que são servidores públicos federais, que ocupam as cadeiras ali da agência, eles estão sujeitos a determinadas regras do Executivo Federal, e na parte de gastos também sujeito a algum controle da parte de orçamento. Apesar da agência ser, né, a sua fonte de recursos primária ser uma taxa, e não um imposto geral arrecadado, mas uma taxa de fiscalização que é cobrada na conta de todos aqueles que geram, produzem, transmitem e consomem energia elétrica. Então, nós temos uma posição de vinculação ao Executivo Federal, e sujeitos a controle, obviamente, do Legislativo, do Poder Judiciário como um todo. Então, a gente goza de bastante autonomia. Na agência, a nossa estrutura hoje
é uma estrutura enxuta, ela é bastante pequena para as atividades que nós temos a realizar. Recebemos até recentemente alguns novos servidores, né? 35 servidores, é uma agregação importante para o nosso quadro, mas é ainda uma agência muito enxuta, ela só atua em Brasília, né? Eventualmente as fiscalizações e a gestão dos contratos são realizadas ou com parcerias com outras autarquias, né? Estaduais, normalmente por processos de delegação, eventualmente, e de contratos, mas ou também, às vezes, de forma direta, mesmo com esse quadro reduzido, particularmente em fiscalizações de maior porte. Então, ou de transmissão, de coisas que têm efeito nacional. Então, assim, é uma agência reguladora, estrito senso, regula setor de segmento econômico, que tem concessões, monopólios naturais, falhas de mercado. Nós calculamos tarifas, nós executamos políticas públicas, nós não somos, é importante até deixar claro, a agência de proteção ao consumidor, para isso tem outras entidades do Estado. Isso também às vezes o pessoal confunde, né? Confunde, né? Mas somos responsáveis por calcular tarifas, então às vezes as notícias são de aumento, né? Às vezes não. Então fazemos revisões de equilíbrio econômico, de contratos de concessão. Desenvolvemos o mercado, a nossa missão é desenvolver o mercado de energia elétrica, né, em benefício da sociedade como um todo, na visão de que o Estado brasileiro tem dificuldades de investimento, né, o orçamento para investimento é limitado, o serviço é uma obrigação do Estado brasileiro, mas a gente usa então toda essa estruturação institucional para atrair os investidores para os negócios que podem ser feitos no setor, sejam novos negócios ou negócios existentes. E como que a gente faz? A ferramenta para isso é tentar desenvolver o mercado de energia para que a gente consiga atrair esse capital e prestar o serviço tão essencial que a população precisa ao preço mais barato possível, corrigindo ou controlando aqueles elementos não competitivos que eventualmente os monopólios naturais, transmissão, distribuição, tenham presentes. Então, assim, eu acho que é um objetivo muito importante, né, de fazer o elo entre aquilo que é as obrigações do Estado brasileiro com uma forma moderna de fazer o atendimento de um serviço tão essencial à população como um todo, e de forma, digamos assim, até criativa, no sentido de buscar fazer com que esses investimentos bilionários sejam feitos, né, da forma mais lógica e racional e economicamente equilibrada possível. Excelente. Você tocou num assunto que é extremamente importante aqui, que é a questão das tarifas, né? Frequentemente nós ouvimos falar, as pessoas reclamando, a tarifa da distribuidora está muito alta, a tarifa da outra eu está nunca muito ouvi alta. ninguém reclamar. Não, ninguém reclama, né? Todo mundo está feliz com a sua tarifa. E aí, aqui, né, o podcast nosso também a gente tem que trazer esclarecimentos aqui ao nosso público, e é interessante ter você aqui na mesa hoje, até para a gente explicar para a população, para os nossos seguidores aqui, como as tarifas são calculadas, né, para mostrar que assim, não fica simplesmente na mão de uma distribuidora definir uma tarifa, mas sim tem todo um cálculo por trás disso. Você podia explicar rapidamente, por favor? Claro. Né, assim, as tarifas são calculadas a partir de uma agregação dos custos que a distribuidora tem. Ela adquire energia, ela adquire serviços de transmissão para transmitir essa energia, depois ela faz investimentos em redes de distribuição para transformar essa energia para atendimento ao público final, as milhões de pessoas que estão sendo atendidas. Isso tudo requer investimentos de longo prazo, investimentos de grande monta, e esses investimentos são todos traduzidos, convertidos numa tarifa que é aplicada. Essa tarifa ela tem basicamente duas dimensões, uma dimensão de uso dos sistemas e uma dimensão de consumo energético mesmo, diretamente, e nessa situação ela é aplicada aos consumidores. Então, na verdade, tarifas refletem os custos de geração de energia. A geração é comprada seja de fontes renováveis, como geração hidrelétrica, geração solar, geração eólica, e também de geração térmica, que às vezes tem combustíveis associados, ou biomassa. Então, a composição desses custos monta a tarifa, obviamente respeitando nesse processo as empresas privadas que estão operando e suas remunerações de capital que são estabelecidas nos negócios que são celebrados. Então, basicamente, a tarifa é um conjunto de custos que monta com alguma eficiência econômica e incentivo
empresarial o resultado dessa grande produção, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Excelente, ou seja, não são arbitrados única e exclusivamente pelas distribuidoras, então isso é muito importante. Pelo contrário, o papel da ANEEL é calcular as tarifas de forma que ela remunere aquilo que a gente define, né, formalmente como serviço adequado. É um binômio qualidade e preço, né, e nesse sentido, atendimento com qualidade e ao preço mais barato possível. Então, é importante esse ponto, porque ela é um número de equilíbrio. Quanto maior o investimento, maior a tarifa. Quanto menor o investimento, menor a tarifa. Mas poucos investimentos podem levar a interrupções da prestação do serviço. Então, a gente tenta, né, junto das distribuidoras, das transmissoras e dos geradores, achar um equilíbrio para essa relação de qualidade e preço que estão refletidas nas tarifas. Sempre salvaguardando o interesse do consumidor final. Sim. E vocês estão mexendo ali com o órgão mais sensível do ser humano, né? O bolso. Então, a gente sabe que isso até gera os ecos políticos. A gente vê ali quando a ANEEL vai decidir tarifa, vai político lá, vai vereador, vai deputado. Então, eu ia te perguntar como que está a relação da ANEEL com o Congresso, né? Sempre tem, às vezes, alguns atritos. No passado, eu lembrei de acompanhar uma CPI da ANEEL, já aconteceu faz bastante tempo, os deputados atacando ali a tarifa, vocês tiveram que explicar ali como que é todo o processo tarifário, né? E, ao mesmo tempo, o Congresso ele participa da nomeação e aprovação dos nomes dos diretores da ANEEL, né? Como que é essa relação da agência com o Congresso? Até porque, recentemente, a gente vê o Congresso aprovando várias leis tratando do setor elétrico e algumas pessoas até falam, o Congresso está avançando um pouco no que seria a seara da ANEEL ou de governo. Qual que é a visão sobre toda essa relação complexa com o Congresso? Assim, a nossa relação com o Congresso Nacional, a gente é muito boa. Assim, a gente tem assim, a gente atende o Congresso no sentido de que eles são os representantes da nossa população. Eles têm as demandas das políticas públicas junto com o Executivo. Então, esse atendimento, ele é muito bem-vindo. O Congresso, inclusive, é o fiscal da ANEEL, junto de seus órgãos como o TCU, por exemplo. Eles nos fiscalizam. Então, é muito natural e razoável que o Congresso também aponte, junto ali do processo de sabatina dos diretores, as lideranças dessa instituição. A autonomia é uma dimensão de liberdade. Essa liberdade vem com grande responsabilidade e receber o monitoramento e a fiscalização do Congresso, do Senado, da Câmara, é para nós, na ANEEL, algo bastante natural. É bem-vindo, inclusive, dentro da nossa governança pública de fazer as coisas com transparência. Então, o Congresso, a fiscalização, o monitoramento e as intervenções que o Congresso faz são muito bem-vindas. Com relação à profundidade da atuação do Congresso Nacional, cabe ao próprio Congresso definir. Matérias técnicas e complexas são de atribuição da ANEEL. Políticas como as legislações, decretos legislativos ou os próprios decretos do Executivo fazem parte do arcabouço normativo da prestação de serviço, que é um bem essencial da população, prestação de serviço de energia elétrica. Então, da nossa parte, a gente vê com muita tranquilidade as iniciativas do Congresso de apontar os caminhos. Aliás, eles são servidores públicos como nós, pagos com essa finalidade, inclusive, né? Esse é o papel deles. Então, da nossa parte, a gente vê com muita tranquilidade e, obviamente, ficamos sempre à disposição para explicar, porque o processo é complexo, né? É um processo técnico-econômico de grande detalhe, grande complexidade e que precisa ser realmente bem conversado para poder permitir, tanto, como a gente já comentou, a atração do capital, quanto a prestação com qualidade de um serviço público essencial. Então, um foco na atração do capital, um foco no consumidor, um foco no desenvolvimento das políticas públicas. O país é um país em desenvolvimento, um país que tem uma população que precisa do atendimento elétrico, é um dos serviços mais bem distribuídos que nós temos no país, porque atende a grande maioria da população. E a busca por qualidade, por preço, é uma constante, né, por crescimento, né, é uma constante dessa relação com o Congresso. Mas da nossa parte,
é visto com uma naturalidade e uma discussão assim, que muito nos importa e muito nos interessa a participação. E hoje, você e o Daniel Dana estão como diretores substitutos, né? E a gente teve aí, no passado recente, uma tentativa de sincronização dos mandatos dos diretores, de tal forma que a cada ano um mandato se encerrava. Né? O ano passado a gente teve o encerramento do mandato do Elvio, esse ano do Tille, só que, ao contrário do que nós esperávamos, a indicação está ocorrendo agora. Né? O que essa demora na indicação pode causar de problemas nas aprovações, nas discussões lá dentro, né, da agência? E para você, que está hoje como um diretor substituto, nesse período, né, o que é mais importante? O que você tem de um projeto que você realmente quer terminar dentro desse mandato seu? Bom, assim, dentro a lei das agências reguladoras, a lei que foi aprovada recentemente, ela trouxe a dessincronização dos mandatos. Então, são 5 diretores, cada mandato vence em 1 ano. Né? Os diretores que atualmente estão na casa, titulares, eles estão nesse processo de sincronismo. Então, cada um deles tem um prazo diferente de mandato. O diretor Ricardo, cujo mandato terminou recentemente, tinha 3 anos. O diretor Fernando Mosna tem 4. O diretor Sandoval, o diretor-geral, tem 5. E a diretora Agnes tem 6 de anos de mandato. Cada um desses para poder permitir que um termine cada ano. Isso é uma iniciativa importante, veio também de legislação, veio do Congresso. E ela é importante porque permite uma continuidade das ações, né, a partir do processo decisório, que é em regime de colegiado na ANEEL, com 5 diretores votando e a maioria estabelecendo as decisões. Os diretores substitutos, que é esse cargo que eu ocupo temporariamente, e é por um período de até 180 dias, é algo de curto prazo mesmo, e assim pensado, ele serve justamente para permitir que o processo decisório não seja interrompido, ele tenha uma continuidade. Nesse sentido, há uma série de exigências para os diretores substitutos, dentre eles serem da própria casa. Ele tem que ser uma liderança de nível subordinado direto à diretoria, sem nenhum outro intermediário, da casa. Então, o diretor Dana, a diretora Ludmila, que me antecedeu, somos servidores no nível da superintendência, que é o nível mais alto da casa. O meu chama secretaria, mas é a mesma estrutura organizacional, é só nomenclatura. E vamos à diretoria prestar um serviço temporário, por isso de curto prazo, no aguardo da eventual nomeação de diretores titulares, que tem o seu processo de governança. Submissão da presidência à Comissão de Minas e Energia do Senado, aprovação pelo plenário do Senado, devolução para nomeação, que é o processo que nós estamos passando nesse momento com os nossos futuros diretores, Willamy e Gentil. Então, nesse sentido, a governança foi muito bem estabelecida na lei das agências, permitindo que não haja descontinuidade. Os mandatos são curtos, mas como o volume de decisões são enormes, assim, dentro da minha relatoria, que foi extremamente curto, eu liderei mais de 100 processos de decisão em poucas sessões, por 1 mês e meio. Uhum. E como eu, o diretor Dana e antecedendo a diretora Ludmila, vamos tomar decisões sobre centenas de processos, permitindo que a casa mantenha o seu fluxo natural, com visão, sim, de longo prazo, apesar dos mandatos serem curtos, por sermos servidores da casa e alinhados com toda a visão de longo prazo da instituição, e ao mesmo tempo permitindo que o mercado de energia desenvolva, né? Os assuntos não fiquem parados, eventualmente por decisões empatadas, eventualmente por falta de quórum, né? Eventualmente por qualquer outra natureza de dificuldade de reunião de um colegiado que não tem seu número seu quadro completo. Então, nesse sentido, a experiência que a gente vem vivendo dos diretores substitutos tem sido bastante profícua, né, no sentido de permitir que a agência continue tomando as decisões. A gente se reúne, né, a ANEEL especificamente, de forma pública, todas as terças-feiras, com centenas de processos em análise. Semana que vem, a reunião tem quase 50 processos decisórios a serem tomados. Esse é o ritmo, né? É uma agência de nível federal, então o volume de informações a serem
a serem decididas é de grande porte, o setor é bastante complexo e tem assuntos importantes em discussão, né? Nós temos 2 medidas provisórias em andamento, nós temos armazenamento, nós temos reforma do mercado. Então, assim, são vários os assuntos que a gente tem a tratar e a existência dessa substituição foi louvável e tem sido muito profícua para a administração, tanto da ANEEL como para a administração pública como um todo. E como parte da administração pública aí, vocês estão tendo que lidar com os cortes de orçamento, né, do governo federal, que imagino que acabam impactando diretamente as atividades da agência, né? A ANEEL até chegou a soltar algumas notas, a Associação de Servidores também divulgou um comunicado comentando sobre como estava difícil a situação, a agência precisou cortar serviços mesmo, até o horário de funcionamento chegou a diminuir durante um período, fiscalizações. Como que está essa situação hoje e como que isso afeta no dia a dia ali a atividade de vocês, né? Chega a, por exemplo, aumentar riscos, o consumidor pode ficar com medo ali, tá com mais risco de apagão porque a ANEEL está sem dinheiro ou não chega também nesse limite aí? Bom, assim, a gente sofreu um corte de orçamento esse ano, particularmente muito duro. A gente voltou a ter o orçamento de 2016 em valores históricos, sem correção inflacionária. Obviamente, esses cortes de orçamento, eles dizem respeito àquilo que a gente denomina de atividades discricionárias, né? Nós não estamos falando de salário do serviço público, né, do pessoal de serviço público, a gente está falando dos contratos, que são de suporte a essa administração. Então, não teve nenhum servidor concursado que foi demitido. Na verdade, ele alcança a parte variável do nosso orçamento, aquilo que a gente tem condições de flexibilizar. Nesse sentido, o corte foi tão duro para nós que nos impediu de executar algumas das atividades básicas da nossa instituição. Então, a gente reduziu o horário de funcionamento da instituição para poder economizar com as contas comuns, né? Água, energia elétrica, né? A gente gastos de outras naturezas, a gente reduziu alguns contratos de terceirização de mão de obra, particularmente das atividades administrativas, que não são feitas pelos servidores, que estão focados nas atividades mais diretas da ANEEL, né? Gestão, sejam internas ou externas, mas focado nas atividades da operacionalização da instituição e nas decisões que precisam ser tomadas na regulação, fiscalização dos serviços. Então, a gente teve que cortar contratos, basicamente, de serviços de apoio, horário de funcionamento, contratos de ouvidoria. A gente teve que diminuir o número de fiscalizações, lembrando que a agência reguladora tem fiscalizações que ela precisa fazer presencialmente. Fiscalizações de serviços de eletricidade são muito comuns de serem feitas localmente. Existe muita necessidade dessa fiscalização mais pontual, econômico-financeira, feita em loco. Então, muitas dessas atividades foram canceladas em face do orçamento ou eventualmente suspensas. Outras atividades, estudos que vão melhorar a regulação econômica, que podem ser contratados diretamente pela ANEEL, também foram interrompidos ou pelo menos suspensos. Então, assim, foi um corte que nos afetou profundamente. A dimensão mais visível desse corte foi a dimensão ali da ouvidoria, a dimensão do atendimento à população, a dimensão do horário de funcionamento. Mas ele foi mais profundo do que isso. Tem questões internas, né, de organização dos estudos, daquilo que a gente precisa fazer, das fiscalizações que tiveram que ser interrompidas. Mas, felizmente, voltou. O orçamento foi reestabelecido e nós conseguimos agora, com aquilo que foi nos devolvido, nós conseguimos estruturar o funcionamento da agência esse ano. Do ponto de vista geral, né, assim, é um esforço, né, assim, conceitualmente, é um esforço que um órgão da administração, a ANEEL, faz junto dos outros órgãos da administração no sentido de diminuir as contas públicas. Então, nesse sentido, é bem-vindo. Só que esses cortes têm que ser feitos com certo equilíbrio, porque senão as atividades finalísticas, como foi o caso, ficam prejudicadas. Mas ainda bem que a gente conseguiu reverter e agora é uma tentativa de mostrar, né, ao próprio Executivo Federal
a importância das nossas atividades e o tamanho dos cortes tem que ser proporcionais para permitir que a gente consiga continuar executando as nossas atividades, o que não aconteceu naquele momento, mas agora com o restabelecimento do orçamento a gente consegue executar as nossas atividades de forma bastante módica, mas consegue executar nossas atividades até o fim do ano e obviamente discutindo o orçamento do próximo ano. Em meio a essas discussões de orçamento, nos deparamos com a MP 1300, que ela vem, né, com algumas certas medidas, entre elas a abertura total de mercado, né, a criação de um supridor de última instância. E como que a ANEEL... Essa é aquela também da ampliação Exato. da tarifa social, né? Exatamente. Então, isso traz todo um desafio também para essa agência, que ela precisa se adaptar a essa nova realidade e certamente a reboque da MP vem novas necessidades, né, novas exigências. E como que a agência vem se preparando em função da MP? Né, até mesmo levando em consideração o orçamento, você bem disse, o nosso orçamento ele foi agora recomposto até o final do ano. Mas como é que está essa visão aqui de médio e longo prazo para a agência? Não, então, para o ano que vem há uma discussão nova, o orçamento é anual, né? Então há uma discussão, obviamente, do valor desse orçamento para o ano que vem e nossas equipes estão explicando, né, o tamanho do orçamento que a gente precisa ter para poder cumprir as nossas atividades. Isso, assim, expandir até um pouco o ponto, Tadeu, nós viemos com um crescente de atribuições, né? Uma medida provisória, 2 medidas provisórias, mais um decreto, mais uma política pública, né? Mais um avanço tecnológico, né? As fontes renováveis trouxeram uma necessidade de adaptação, né? O número de agentes explodiu. A gente realiza licitações há 30 anos quase, o número de agentes aumenta, então, e o quadro e o orçamento não vem aumentando na mesma velocidade. O que nós fazemos? Aumento de eficiência interna administrativa é algo que já é presente na nossa casa, né? As lideranças, os próprios servidores, né? Tem muito em si, eu preciso aumentar a minha eficiência para eu não travar, né? Para não parar o desenvolvimento das nossas atividades, o desenvolvimento das atividades importantes da ANEEL. Então, nesse sentido, nós viemos fazendo com cada vez menos mais. Mas existe um limite, né? Esse tipo de situação existe um limite. E nós temos um quadro que ainda é deficitário em relação a um número que foi pré-pensado em 2004, né? Numa realidade totalmente diferente do setor elétrico, em número de agentes, em governança, em complexidade mesmo. E o mercado mudou de lá para cá muito. E a gente vem administrando. Há necessidade de um olhar com um pouco mais de estrutura pelo executivo e pelo legislativo, na minha visão, para tentar trazer para a ANEEL mais recursos, seja recursos humanos, seja recursos financeiros mesmo, para permitir que a gente exerça a nossa atividade. Então há uma necessidade, há uma preocupação, e se a gente for ver as declarações até tanto do executivo quanto do legislativo, há essa sensibilidade de que é necessário ter um olhar diferenciado para as agências reguladoras. Sim. Agora é tentar converter essas iniciativas, essas reflexões em algo mais real. Novos concursos, novos orçamentos para a gente poder executar aí também as nossas atividades. E como que você vê a complexidade aí desse movimento de abertura do mercado, né? Uma coisa é colocar lá na MP, até 2027 todo o mercado vai ser livre. Mas e para implementar isso, né? Tanto na regulação quanto na prática ali, Ivo, como que você vê isso acontecendo, né? Quão difícil vai ser para a ANEEL e até para o consumidor se adaptar a tantas mudanças assim no modelo? Veja, a pergunta é super interessante porque assim, nós temos a parte de regulação a desenvolver e nós temos também a parte de aprendizado do mercado a se desenvolver.
né? Você pode ter o melhor mercado do mundo, mas se o seu consumidor não sabe que ele existe, vai ficar parado do jeito que está, né? Tem que ensinar para o povo. Tem que ensinar. Então nós temos a preocupação nas duas dimensões. A abertura de mercado ela já vem acontecendo e a gente já vem se preparando para ela. Então nós temos tarifas que estão evoluindo, e nós temos um pensamento de como evoluir essas tarifas para o futuro. Então, nós temos, dentre os instrumentos regulatórios que nós temos uma agenda, né, de regulação que é publicada periodicamente, corrigida e adaptada. A gente tem ferramentas como para tarifas, o sandbox, por exemplo, que é um teste para ver se aquela metodologia tarifária atende à abertura de mercado ou ao consumidor de uma forma geral. Nós temos outras ferramentas como a análise de impacto regulatório, pensamentos de evolução. Então, a gente está bem preparado para fazer a abertura de mercado. Agora, existem eventuais limites nessa ação no seguinte sentido: nós temos que transitar daquilo que existe para aquilo que desejamos. Então, para a gente poder fazer essa transição, para fazer essa regulação, nós temos que saber de onde a gente sai e para onde a gente quer ir. E aí precisamos completar esse cenário de abertura com algumas informações ou com algumas decisões que precisam ser tomadas e são importantes, né? Velocidade, como a medida provisória, eventualmente, qual é o limite dos desenvolvimentos de mercado que a gente vai chegar. Então, da parte da ANEEL, há uma preparação, há um entendimento, as tarifas já estão avançando para a preparação para essa abertura e nós achamos que é a liberdade para o consumidor que vai garantir a eficiência alocativa dos custos e a eficiência do mercado e o desenvolvimento dele como um todo. Então, da parte da ANEEL, faremos o desenvolvimento de mercado no limite das nossas competências, obviamente observando as políticas públicas que vierem a ser estabelecidas. A medida 1.300 ainda está em discussão no Congresso Nacional, é natural, ela sofreu bastante inserções, né, de sugestões de alteração, é natural também, e elas vão ser analisadas e, eventualmente, o que vier aprovado vai ser também refletido pela ANEEL nas decisões que viermos a tomar. Então, a gente vê a abertura com grande naturalidade nesse sentido de estamos preparados, vamos fazer os avanços que vierem a ser decididos. Assim. Como exemplo, né, disso, a própria tarifa social que foi proposta pela medida provisória, uma gratuidade sobre até determinado número, nós implantamos imediatamente. Uhum. Então, assim, nós, da ANEEL, a população pode ficar tranquila, nós estamos totalmente preparados para realizar as nossas atividades. Falando aí na tarifa social, só uma dúvida, você comentou da MP ainda está em tramitação, mas a ANEEL já aplicou a tarifa social ampliada, né? E se a MP caducar, como que fica? Volta a tarifa normal ou continua durante o ciclo tarifário? Como que vai ficar a situação? Nós vamos ter que analisar, acho que eu não tenho essa resposta de pronto para você, mas assim, e o que vier a ser aprovado pode ter eventuais alterações. Então, à medida ao dia, né? À medida que for chegando as informações, da forma como elas chegar, nós vamos trabalhar para tentar entender, mas tentar atender. Mas assim, do meu ponto de vista, foi uma política pública extremamente interessante. Então, eu espero que a gente consiga transformá-la numa legislação permanente, de tal forma que a gente consiga continuar apresentando essa gratuidade. A gente está falando de um consumo muito baixo de energia elétrica, então, e de um impacto não tão grande na conta de desenvolvimento energético, que é a conta que centraliza todos esses encargos políticos, então públicos, né, e de políticas públicas. Então, eu espero que a gente consiga continuar a aplicação para essa população que é a mais carente que nós temos, e o acesso à energia elétrica permite, né, ou de forma barata ou módica, permite o desenvolvimento social, que depois lá na frente se reverte em crescimento econômico, né, sem nenhuma dúvida. Então, eu espero que a gente consiga continuar com essa política pública que parece muito bem endereçada. E assim, a gente vê uma evolução natural, a abertura do mercado, né? Iniciou lá com o mercado atacadista, abertura do mercado atacadista, depois o varejista e o mercado GD, que hoje, né, geração distribuída, já passou os 40 GB de potência instalada.
E aí, EGD é aquelas placas solares no telhado, né? Ou as empresas colocam ali no estacionamento, né? Para se autoabastecer ali, né, Tadeu? sim, sim, pode ser também de outras fontes, né? De pequenas centrais hidrelétricas, as CGHs ou de eólicas, mas ela tem uma regulação específica para isso, né? Mas o que é a ampliação das GDs em especial, ela vem trazendo de desafio regulatório até mesmo para a tarifa, porque a gente vê um conflito, né? Hoje o curtailment, a gente não poderia deixar de conversar aqui, mas há uma necessidade de uma maior regulação desse setor em função do curtailment, porque são usinas que têm um porte já bastante considerável, acima de 40 GB instalado, só que a gente não tem uma visão sobre elas como a gente tem sobre as grandes usinas. Como que é esse desafio hoje? Qual é a visão da ANEEL para esse setor? Então, a chegada, né, da geração distribuída é talvez um dos avanços tecnológicos mais interessantes que o setor elétrico passou aí desde seu início, né? Uma mudança de modelo de organização, né, de geração de grande porte, transmissão de energia, distribuição, para uma geração que é colocada diretamente onde ela é consumida. Então, essa evolução, ela obviamente põe pressão sobre o modelo pré-estabelecido, né, de planejamento centralizado, grandes decisões, né, para um modelo mais descentralizado de tomada de decisão de investimento. Esses bilhões que você comentou, Tadeu, são muito bem-vindos para o setor. Eles estão sendo tomados por meio da iniciativa individual dos cidadãos brasileiros. Então, assim, e eventualmente de algumas empresas. Então, ela é muito bem-vinda, assim, do ponto de vista do órgão do governo, de uma agência reguladora. É uma forma de atrair um capital importantíssimo para o desenvolvimento do setor elétrico. Obviamente, com essa inovação, ela enfrenta uma questão daquilo que existia e daquilo que existe. Então, a política hoje, pública que foi estabelecida nessa direção, ela foi feita através de um mecanismo de compensação direto, né? 1 megawatt gerado é 1 megawatt consumido e você fica trocando com a rede. Alguns atributos dessa rede não estão considerados nessa relação direta e óbvia de troca 1 para 1. Particularmente o uso das redes de distribuição e o serviço de transmissão e geração centralizada. Então, há uma discussão, e ela é importantíssima, de tentar quanto custa, né, esse oferecimento desse grande sistema, que pode ser basicamente entendido como uma grande bateria para esse processo como um todo. Quanto ele vale? Será que ele está sendo alocado adequadamente? Então, você até comentou do curtailment. Curtailment é um dos efeitos, né, dessa grande entrada de geração, né? O curtailment é o corte de geração centralizada e operável pelo operador do sistema em face de duas situações. Uma elétrica, né, que tem alguma limitação no sistema de escoamento, e uma energética, que é basicamente a energia gerada e consumida instantaneamente, e pode não haver consumo instantâneo naquele momento, né? A gente então atribui o corte a duas dimensões importantes, a elétrica, a técnica, e a energética, volumétrica mesmo, de consumo instantâneo. Só que o operador, né, ele controla parte dos ativos de geração. A outra parte, que é a mini e micro geração distribuída, aquilo que está dentro das redes de distribuição, ele não tem um controle tão grande. As maiores usinas sim, mas as menores não. Então, nesse sentido, há uma discussão de como a micro e mini geração devem ser tratadas nesse ambiente, uma vez que elas contribuem, sim, pelo menos pelo energético, né? Para que ele não seja alcançado na sua totalidade, ou seja, há mais geração do que consumo naquele momento, então não há como entregar diante dessa situação como um todo, de novidade de você ter o consumidor gerador e num modelo de troca. Então, isso é uma discussão, curtailment está em discussão em consulta pública na ANEEL. Existem vários casos de agentes solicitando, né, pagamentos por essa situação que
segundo eles, está lhe sendo imposta. Então é um assunto muito quente, muito importante a ser discutido, e tem uma discussão normativa acontecendo no sentido de estabelecer quem é o responsável ou quais são os riscos que estão alocados dentro dessas discussões comerciais. Então há quem entenda que parte desses riscos são do próprio gerador e outros não. E a própria regulação vigente hoje estabelece que parte desses riscos são associados aos geradores, dado o mercado que nós temos e a configuração que ele tem, e outra parte que entende que tem alguns desses riscos que não devem ser alocados integralmente a essa geração, e a regulação vigente hoje da ANEEL estabelece em alguns casos onde há necessidade de recomposição de receita para os geradores. Então, é uma discussão muito importante, ela é do âmago do setor, é muito importante para a percepção de risco associado ao capital, mas nós estamos diante de um choque de geração, né? De um choque de oferta. A gente não tem como fingir que ele não está acontecendo. E o nosso modelo de governança, de planejamento centralizado, tá em discussão também. Está em xeque também, exato, né? Em xeque nessa dimensão. Então, é algo que vai ter muita discussão para o futuro e para o presente e talvez para o passado, né? Exato. Talvez porque tem um passado aí que vai precisar ser legado acomodado. a ser discutido, né? Exatamente. É interessante quando você comenta da AGD sobre como é uma mudança grande de paradigma mesmo no setor elétrico, né? Descentraliza o consumidor gerando sua própria energia e decidindo ali. Isso imagino que mudou talvez até a dinâmica ali das discussões e decisões da ANEEL sobre alguns temas, porque eu lembro, por exemplo, na época de discutir a remuneração da GD, teve até aquele movimento dos capacetes amarelos. O pessoal investidor de GD, que é muito numeroso, são muitos empresários, se reuniu, colocou roupinha amarela, foi lá na ANEEL para pressionar, porque a ANEEL eventualmente poderia reduzir a remuneração deles. Fizeram pressão política, conseguiram um projeto de lei que veio para o setor, né? Como que vocês veem essa relação até conflituosa, às vezes, do setor com o regulador, com o governo, mas ao mesmo tempo com as empresas? Tem uma certa disputa por mercado ali, né? O cara de GD, de certo modo, ele está roubando o cliente do distribuidor, só que ele depende do distribuidor em alguns prazos, aí o distribuidor demora, ele fala, o cara tá me enrolando, porque é competição. Como que a ANEEL trata tudo isso e como que vocês veem, é uma revolução mesmo isso, né? Sim, assim, eu vou falar depois da ação da distribuidora, mas isso é o mercado. O mercado é o mercado. Ele é o mais eficiente sobrevive, o menos eficiente deixa de ser. A gente tem que acreditar no mercado, né? Se o objetivo é esse, desenvolver o mercado, ele é um ambiente competitivo. Se a gente for fazer até uma brincadeira, assim, a gente for falar de venda de pão, padarias competem. As mais eficientes ficam, as mais ineficientes saem. A venda de laranja é a mesma coisa. Energia elétrica, a busca pelo desenvolvimento de mercado é sobre as condições, obviamente, adequadas de competição, com lisura nesse processo como um todo, é a competição que traz a redução de preço, traz a eficiência operacional, traz a eficiência técnica. E o papel da agência, obviamente, é canalizar decisões que permitam que esse mercado atue como qualquer outro mercado. Ele é muito mais complexo do que um mercado padrão, né? A gente está na presença da distribuidora, que é um monopólio natural, apresenta falhas, na transmissão, também é outro monopólio natural. Então, assim, a gente tem limites no funcionamento desse mercado. Essas falhas, o papel de controlá-las é da própria agência reguladora, um ente de Estado, cuja finalidade é permitir que o mercado se desenvolva e funcione em benefício de todos. Obviamente, falhas, né, como ações de uma distribuidora, eventualmente, que impedem determinado agente ou outro de acessar o sistema, então são sujeitas à ação da ANEEL. A fiscalização existe para isso. A regulação existe para dizer quais são as formas dessa atuação da distribuidora. Mas vale lembrar que ela também, como um agente do setor, está em xeque dentro de seu processo de tomada de decisões. Como a gente está falando de um equilíbrio, né, dinâmico, instantâneo entre geração e consumo, né, que é o cerne do funcionamento do setor elétrico,
As distribuidoras têm uma responsabilidade importante, que é manter a preservação do funcionamento do sistema. E um excesso de geração em determinado local traz alguns desafios para o seu funcionamento. Então, o acesso, né, a nomenclatura que a própria legislação traz, né, ele é livre, né, mas ele tem que ter certas condições de regulação para que o sistema possa funcionar em benefício de todos. E o encontro desse equilíbrio às vezes é tido por quem está chegando, né, como, olha, tá colocando restrição demais para o meu acesso. A CEMIG, por exemplo, colocou, né, restrições lá, porque em Minas Gerais tem muito, né, GD, até gerou um excesso, talvez, de concentração ali. Então, dada um atributo natural que o estado de Minas tem de uma grande incidência de geração solar. E no passado foi uma grande uma grande incidência de rios com capacidade de geração hidráulica. Nós temos usinas fantásticas no estado. E agora um novo boom de geração solar. Assim, além de estar ainda, né, o estado tem uma característica de estar entre os centros de geração, no meio do caminho entre os centros de geração e os de consumo, particularmente mais do sul do sudeste e região sul. Então, assim, é um estado meio central ali no sistema elétrico, então ele está sofrendo com a velocidade do seu desenvolvimento, mas ele está desenvolvendo a passos largos, não impedindo o desenvolvimento. Esse é o ponto importante. E tem um conflito, né, assim, natural, porque os investidores, eles entendem que a distribuidora, qualquer que seja, ela tende a restringir. E pelo contrário, né, a parcela de energia que vem na conta de energia, ela é repassada ao consumidor quase como custo, o mesmo custo que ela recebe, né? Então a distribuidora ela não é remunerada pela energia, mas sim por todos os serviços prestados. Então isso é um conceito que eu queria até que você explorasse um pouco, porque traz uma visão um pouco distorcida, né, que as distribuidoras não têm interesse. Não é que isso ocorre, ou que elas causam algumas ações restritivas, é porque as restrições elas são técnicas, né? Você não consegue simplesmente encher uma caixa d'água de 1.000 litros com 2.000 litros d'água. 1.000 litros vão vazar. Então, a mesma coisa, de uma forma similar, vai acontecer numa rede de energia. Obviamente que a gente não vai dissipar essa energia, ela não consegue ser distribuída, né? Então, isso que eu queria que você discutisse um pouco, né? Até porque, como eu trabalhei em duas empresas, né, como a Copel e a CEMIG, e eu presenciei muito isso, e eu vi que, assim, ao contrário, a empresa ela está fazendo, sim, investimentos. As duas empresas, no período que eu estive lá, fazendo muitos investimentos, a CEMIG agora no último período são 27 bilhões só na distribuição, mas aí não são suficientes para poder competir. E lá em Minas, eu como mineiro a gente tem dois fatos que eles aceleraram o desenvolvimento da GD. Primeiro, a grande extensão territorial com uma mesma distribuidora, né, no mesmo contrato de concessão. E o outro essa mesma empresa distribuidora, e dentro da legislação de GD, você pode instalar uma usina GD no norte de Minas, que está dentro de uma região com alta incidência solar e também que tem acesso a financiamentos via BNB, muito mais baratos, e vender essa energia lá no sul de Minas. Então, isso também trouxe um desafio maior para a CEMIG. Eu queria que você falasse um pouco disso, até para que a gente pudesse esclarecer essas questões aqui para a nossa audiência. Não, claro, mas assim, usando o seu exemplo da caixa d'água, a distribuidora ganha dinheiro para aumentar a caixa d'água. Então, ela tem interesse em permitir o acesso de todos os usuários, seja consumidor, atender o consumidor, seja atender uma geração solar. O interesse dela é em prestar os serviços de rede. Esse é o papel principal que ela tem. Então, quando ela está dizendo não, é porque ela está identificando, na maior parte dos casos, que há dificuldades de conseguir, com aquilo que existe ou com aquilo que vai evoluir dentro de um prazo razoável, atender aquela determinada situação. Então, do ponto de vista da distribuidora, ela quer dizer sim para todo mundo. Obviamente pode ter algum caso ou outro, e aí a fiscalização da ANEEL é importante, a gente está monitorando todas essas situações,
e a gente tem uma ouvidoria muito ativa que pode reagir, né? Apesar de ela ter ficado interrompida ali durante um tempo, pelo contrário, ela é muito ativa, ela é muito requisitada. A gente atua no sentido de corrigir eventuais distorções que detectemos aí na operação das distribuidoras. Mas, assim, do ponto de vista geral da distribuição, ela quer atender o seu consumidor e o seu usuário, né, geração, da melhor forma possível, fazendo os investimentos que eles vão ser remunerados. A distribuidora em si, a empresa de distribuição, ela não comercializa energia, como você comentou, Tadeu. Exato. Ela repassa. É aquilo que ela compra, ela repassa pelo preço de compra para a venda e agrega o seu serviço, que é o de rede. É o de entregar atributos de rede e sistema de distribuição para o seu usuário. Então, assim, a ANEEL é o ponto, é o foco, as agências de regulação e fiscalização são o foco das críticas em relação aos processos que a distribuidora eventualmente não estiver fazendo da forma adequada. Parte do nosso trabalho vai ser explicar se ela fez ou não de forma adequada. E se fez de forma adequada, tentar mostrar para aquele usuário que ela fez sim da forma adequada. Uhum. E se não fizer da forma adequada, nós temos os instrumentos, as ferramentas para corrigir eventuais posturas que na verdade implicam em práticas anticompetitivas ou anti-livre acesso, né? Então a ANEEL atua constantemente. Toda terça-feira, quem acompanhar as decisões da ANEEL vai ver decisões no sentido de corrigir ações de distribuidora, eventualmente de punir distribuidoras, né? Recentemente, terça-feira, teve um caso sob até minha relatoria de punição de distribuidora por questões de faturamento e tratamento de consumidores, acompanhado pelos outros diretores. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a gente percebe também, às vezes, muita confusão do usuário, do consumidor, em relação àquilo que é o papel da distribuidora, né? E nesse caso, cabe orientação, cabe explicação, né? Cabe tentar mostrar um pouco mais o papel da distribuidora dentro do serviço que está sendo prestado. Essa analogia da caixa d'água foi boa. Eu acho que falta um pouco, Luciano, uma discussão um pouco mais aberta, com analogias como a que a gente acabou de fazer aqui. Porque eu acho que ficou muito claro, né? Porque, de fato, a distribuidora ela tem interesse em aumentar a caixa d'água, em ter 2 caixas d'água, né? E ela vai ganhar o dinheiro, né, prestando o serviço de fornecer essa caixa d'água e não da água que ela está colocando ali dentro. Então, isso é muito importante para a discussão. Ivo, falando um pouquinho aí da transmissão, né? Agora falou de distribuição, GD. Na transmissão você participou da regulação do setor e também dos leilões, né? E até nos leilões de transmissão tem várias empresas aí listadas em bolsa que participam, como Taesa, CETEP, né? E a gente acompanha sempre, o Tadeu também participava ali com a CEMIG. E a gente estava num leilão lá, teve um episódio bem curioso, a gente até comentou com o Rui Chamas, quando ele participou aqui do nosso podcast. Foi um tal de Consórcio Gênesis, que ganhou um lote bilionário em um leilão, e ninguém conhecia os caras, eles começaram a falar, era tudo muito estranho. Como que foi participar, Ivo, pessoalmente ali, estando envolvido na organização desse leilão? O que vocês tiraram de aprendizado? E até o que teve de curioso ali nessa história que você pode contar, algum bastidor interessante, que teve até coisas engraçadas ali nesse caso, né? É um caos aí do setor, né? Foi um dos primeiros desafios que eu tive ali quando fui, a pedido da diretoria, fui alocado na Secretaria de Leilões, né? A Secretaria de Leilões é a unidade da ANEEL que cuida da execução do certame, seja de transmissão, seja de geração e de distribuição, se houver, né? A gente não teve ainda uma contratação de distribuição como licitação pública. Mas esse caso foi um grupo de pessoas que não tinham um histórico no setor elétrico, que entraram em 2 lotes no leilão e venceram esses 2 lotes com deságios expressivos. Particularmente uma das obras, né, foi um deságio muito além daquilo que o segundo colocado deu de lance, que foi a CETEP, né, que você citou, a Easy Energia hoje. E quando a gente foi olhar a estruturação que a empresa teve que apresentar para a Secretaria de Leilões para desenvolver o seu projeto, né, a licitação pública, ela mede se a empresa que participou do leilão, se ela tem capacidade econômica e técnica para executar um projeto de grande porte como aquele lá que envolvia 3 bilhões de reais, se eu não me engano, o número era esse. Então,
na hora que a gente foi detalhar a situação econômico-financeira da empresa, e aí daí cria-se esse caos, né, do setor elétrico, a gente detectou uma série de inconsistências na documentação, uma série de situações curiosas, assim, das empresas que estavam envolvidas no consórcio, o consórcio que apresentou números, né, de capacidade econômico-financeira, eles não conseguiram ser verificados. Então, assim, o dinheiro, na verdade, era um folder de um grupo de investimentos. O engenheiro morava numa casa que não era compatível com o exercício da própria atividade. A construtora era uma construtora que tinha uma porta de uma loja. A sede da empresa não tinha nem sequer atendimento elétrico, estava com o medidor desligado. Não, que eles iam construir a própria linha. Eles iam construir milhares de quilômetros de rede, né? Então, a gente demonstrou tudo isso, né, no processo ali de habilitação econômico-financeira e técnica, né? Às vezes, para quem está nos ouvindo, né, o setor, nós fazemos os nossos exercícios ali para saber se a empresa tem capacidade de execução. Então, faz parte do processo de contratação pública, né, fazer essas verificações. E nesse caso, a gente viu que os agentes, né, o agente interessado, não conseguiu demonstrar a capacidade técnica e econômico-financeira. E isso nos chamou a atenção, aprendendo com a lição, né, da situação. Nós fizemos uma reforma nos nossos editais que já contrataram bilhões de reais e centenas de concessões. Nós estamos aqui ao redor de 400 concessões de transmissão contratadas mediante leilão da ANEEL. Nós já fazemos leilão há quase 30 anos, já foram mais de 50 leilões de transmissão. Ainda assim, esses eventos, assim, essas curiosidades acabam levando a gente a uma reflexão do que aprimorar. E nós fizemos um avanço muito profundo nas cláusulas de habilitação técnica que a ANEEL tem utilizado nos editais mais recentes. Olhando mesmo a capacidade e o fato de a firma conseguir já ter feito linhas de transmissão, já conseguir ter construído subestações, implantado. Então, a gente avançou muito e desde então não temos tido ainda, né, nenhum resultado cuja firma não conseguisse demonstrar capital e capacidade técnica. Mas vale lembrar que uma das coisas importantes de um mercado bem desenvolvido é a capacidade de novos agentes entrarem. Então, às vezes a gente ouve assim, observações de transmissoras, né, existentes nesse mercado dizendo, olha, vocês precisam ser bem mais rigorosos. Mas às vezes não necessariamente. Então a gente tem que tentar equilibrar a possibilidade de um novo usuário, de uma nova transmissora entrar com a técnica necessária para essa construção. Oi, Ivo, a gente vai chegando aqui à reta final do nosso programa. Tudo que é bom, né, vai passando muito rápido e queria agradecer a sua presença aqui, né, agradecer a ANEEL por ter, né, liberado toda a sua assessoria, por ter nos ajudado a coordenar as agendas aqui. Sabe que a gente tem muito orgulho de você lá na nossa comunidade acadêmica, né, de estar lá, de Itajubá, de estar lá nos representando lá na ANEEL. Isso é muito legal. Então, assim, eu vou te dar um aperto de mão aqui, eu aperto de mão de toda a nossa comunidade acadêmica. Obrigado. Tá? Se você puder deixar aí um recado final para a nossa audiência. Né, Luciano? Luciano, mais uma vez aqui, acertamos em cheio, hein? Que golaço, né? Muito boa conversa, né, Ivo? Acho que a gente já se viu tantas vezes em leilões, mas uma conversa longa, assim, mais descontraída até, é muito bacana. Então, deixa a sua mensagem final aí, seu recado final para o nosso público, que tem aí tanto investidores quanto os profissionais do setor elétrico, muita gente interessada em energia. Obrigado, Tadeu, obrigado, Luciano, obrigado a TC News pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui. Em nome da ANEEL eu agradeço e pessoalmente agradeço a gentileza aí do elogio. Assim, eu carrego a nossa faculdade no coração, né? Então, me inspiro nos exemplos que nós aprendemos lá do nosso fundador a tentar, na verdade, desenvolver o nosso setor elétrico de forma tão diligente.
Eu gostaria de deixar um recado, né? Assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica é o lugar da conversa, é o lugar da oitiva do mercado, é o lugar onde a gente tem uma escuta ativa, muito ativa. Então, assim, e o nosso objetivo é o desenvolvimento do país e o desenvolvimento do mercado de energia elétrica. A atração do capital é um ponto importante, atendimento ao consumidor, a qualidade da prestação dos serviços é um ponto importante, desenvolvimento das políticas públicas é um ponto importante, desenvolvimento da institucionalização e profissionalização de todo o setor de energia elétrica é importante, é fundamental. Então, encontrem na ANEEL essa casa de conversa, essa casa de constante capacidade crítica e tomada de decisão no sentido do desenvolvimento de todo o setor elétrico. Então, eu estou aqui, mas eu represento, nesse momento, as milhares de pessoas envolvidas pela ANEEL nesse processo, né? E a gente ansiosamente busca, né, e constantemente, todos os dias, o desenvolvimento do setor elétrico. Esse é o nosso papel como agência reguladora e fiscalizadora, e nós não vamos descansar durante toda a carreira para poder fazer esse desenvolvimento. E a gente conta com os agentes de mercado, com os fornecedores de informação, como vocês, no sentido bastante transparente, bastante aberto que a ANEEL tem de discutir problemas complexos de forma clara e objetiva. A gente busca o desenvolvimento com muita transparência do nosso setor elétrico. Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. Legal, Ivo. Queria te agradecer aí demais pela participação. E para encerrar, ia até citar uma frase aqui do seu ex-chefe, o Romeu Rufino, foi ex-diretor-geral da ANEEL, e ele uma vez comentou: o setor elétrico é uma cachaça, que quando o pessoal entra, gosta muito e não para mais de beber dessa cachaça. Então, o papo aqui foi bom também. Sempre é bom falar do setor elétrico. Então, te agradeço e passo aqui para o Tadeu, que vai fazer o nosso jabazinho aí e encerrar por hoje. Isso aí. Revelemos-nos mais por atos do que por palavras. Teodomiro Carneiro Santiago. Teodomiro Carneiro Santiago. É isso aí. Pessoal, então, queria agradecer a participação de todos, né? Nos sigam nas redes sociais, né? Não só aqui no canal do TC, mas as redes sociais, nossas redes estão ali. Se querem ter contato, deixem um like, ligue o sininho, né? E aqueles que tenham interesse em estampar a sua marca aqui no nosso podcast, por favor, entre em contato conosco. A gente tem super interesse em formar uma parceria com vocês. Esse aqui é o Conexão Energia, uma ideia que foi abraçada pelo TC, pelo Luciano e por mim. E a gente está muito feliz aqui em trazer informação de uma forma inteligente e bem direta para todos vocês. Muito obrigado. Isso aí, fiquem ligados, conectados, e em breve tem mais um episódio do Conexão Energia, sempre com nomes bacanas aí relevantes do setor. Até a próxima. Até!